Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre falsos índios, pessoas que não têm nenhuma ascendência indígena, não têm nenhuma ligação com a cultura indígena, ou então até tem, mas é muito distante, já são totalmente fora da cultura indígena e que por algum motivo ou outro passam a se identificar como indígenas. Esse é um fenômeno que está acontecendo com muita força lá no Canadá. Olha que coisa, né? Eu fico me perguntando, será que aqui no Brasil acontece isso também? Vamos falar sobre esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Milei Turguniev, Cinto do Flávio Dino Pede Socorro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? Não vamos falar do Brasil. Aqui no Brasil eu não sei se a gente tem esse problema ou não. Eu acho que tem, mas eu não tenho certeza, né? Agora lá no Canadá tem até nome para isso, são os pretendians. Pretendians quer dizer de pretendem ser índios, né? Ou pretendem ser Indians. Ou seja, né, uma contração de palavras aí que eles arrumaram para essas pessoas que fingem ter uma ancestralidade indígena, né? Algumas pessoas até têm pinta de indígena mesmo e coisa e tal, gostam de usar uma peninha de alguma ave lá no final das contas, mas, por exemplo, essa cantora aqui, Buffy Sainte-Marie, depois descobriram, ela tem precisamente 0% de sangue indígena, não tem nenhuma relação com indígenas no Canadá, muito embora ela tenha uma aparência que até remeta um pouco a índios, né? E não é a única, né? O pessoal está fazendo virou um certo escândalo isso no Canadá, com um monte de gente que está dizendo que é descendente de índios. E repara, essas pessoas falam isso por quê? Porque hoje em dia, vocês sabem, ser índio é uma minoria que tem alguns privilégios lá no Canadá, né? Não tem nada como ganhar a terra do governo, não é isso não. Mas tem alguns privilégios em algumas situações. Então o pessoal se diz indígena, principalmente pelo aspecto cultural, né? É uma coisa chique. Você dizer que é descendente de indígenas e coisa e tal, abre portas para você no mundo artístico, dizer que você é de uma minoria. E como, na verdade, a população lá do Canadá é uma mistureba danada, tal como a nossa aqui no Brasil, não dá muito para saber o que é o que no final das contas, né? Então, aqui, o Canadá tem uma história muito, muito triste também de aculturação dos indígenas à força, né, entre o século XIX e século XX, né, ou seja, foi realmente uma coisa muito triste que aconteceu lá, era um aculturamento forçado dos indígenas e coisa e tal, mas a verdade é que hoje virou chique, né, os caras eram tratados como um povo inferior e agora virou chique ser descendente de índios, né, então tem um monte aqui, ó, esse cara aqui, ó, esse cara diz que é descendente da tribo... É da tribo Metis. Segundo ele é descendente da tribo Metis e que sempre falou isso, mas a família dele diz que não tem nenhuma relação com a tribo, mas ele acha que é. Por quê? Porque ele é político. E aí, como político, ele consegue votos com essa história de que é filho de indígena, é descendente de indígena e coisa e tal. Não é o único, né? Nos Estados Unidos tem também aquela senadora Elizabeth Warren, né? Que também dizia ser filha de indígenas e coisa e tal. Não sei se vocês lembram desse episódio, né? Ela sempre dizia que era filha de indígena, que a avó dela tinha sido expulsa de casa, um negócio assim, coisa e tal. E aí um dia ela fez o exame de sangue, aqueles exames de DNA que você faz agora e diz qual é a sua ancestralidade, e ela tinha 1064 avos de sangue indígena, ou seja, era na 10ª geração dela, 10 gerações para cima, tinha uma pessoa que era indígena. E ela ainda exibiu o exame orgulhoso, né? Certamente não consegue entender matemática, não percebeu o grau de besteira que era aquilo, né? Eu tenho 3% de sangue indígena brasileiro, mas eu não me considero indígena aqui no Brasil. O fato é que aqui no Brasil todo mundo é misturado, então todo mundo tem um pouquinho de sangue indígena. Na verdade, segundo as estatísticas lá nos Estados Unidos, ela tem menos sangue indígena que a média da população lá nos Estados Unidos, porque lá também tem uma certa mistura, né? Não é tanto quanto aqui no Brasil, mistureba completa, mas tem alguma mistura. Enfim, então é muito comum isso. Como é que pode, né? Pessoas que não têm nenhuma relação com índios e, de repente, se dizem indígenas, descendentes ou representantes
dos indígenas meramente pela vantagem social que isso dá, né? Não que o governo vai te dar terra e coisa e tal. Eu fico pensando, aqui no Brasil, que a pessoa consegue terra ainda, né? Se ela montar uma tribo e fizer um pleito lá na FUNAI, né? Invadir uma área, montar uma tribo lá e fizer um pleito na FUNAI, ainda consegue a terra para ela. Imagina a quantidade de gente aqui no Brasil que não é pretendians, né? Ou seja, a pessoa que quer fingir que é índio, né? Eu não sei não, de novo, eu não tenho nenhum dado para dizer que existe isso, que não existe, mas se até lá no Canadá, se até lá nos Estados Unidos tem um monte dessas pessoas que dizem ser índios, imagina aqui no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.